Cada vez mais concorrido, o mercado de trabalho exige conhecimento, preparo e experiência, mas também cria barreiras e dificulta a entrada de novos talentos, principalmente os portadores de necessidades especiais. O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência na Indústria, ele trabalha com todos os tipos de deficiência, né? Hoje nós estamos iniciando uma caminhada na busca de empresas para que elas sejam nossas parceiras nesse programa, né? Porque além de parceiras de programa para desenvolver as ações, elas também são parceiras na causa social de inclusão de pessoas com deficiência. Então nós estamos num processo de busca dessas parcerias para que as empresas caminhem conosco junto a essa inclusão, né? Buscando essa inclusão de fato. Então nós já temos algumas empresas que trabalham conosco nessa parceria e outras que a gente ainda vem iniciando um contato para formar uma parceria futura, quem sabe. Desde 1991, o Brasil dispõe de uma lei para a contratação de pessoas com deficiência nas empresas. Mas, de acordo com o levantamento da Fiesc, as empresas em Santa Catarina têm dificuldade para a contratação devido a um número insuficiente e a baixa escolaridade. 26% são analfabetos e apenas 7% possuem o ensino médio completo. Quando a gente fala na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a gente precisa considerar isso como um processo realmente, né? Um processo de amadurecimento por parte das empresas, um processo de amadurecimento e aprendizado também por parte das pessoas com deficiência. Essas barreiras, elas são as mais variadas possíveis, né? Vai desde não saber quem são essas pessoas com deficiência, onde elas estão, a baixa escolarização, a falta de qualificação profissional, né? Um preconceito em relação à pessoa no próprio ambiente de trabalho, nos pares e nas relações do dia a dia, o estigma de que as pessoas com deficiência são improdutivas ou que são incapazes, isso sem falar nas barreiras e nas dificuldades de acessibilidade, sejam elas arquitetônicas, né? Acessibilidade em termos de comunicação com a pessoa com deficiência, acessibilidade em termos de atitude também, e além disso a gente pode citar, né? Recrutamento, seleção e a própria retenção das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. É com o objetivo de garantir a colocação de novos talentos que o Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência presta assessoria para as empresas. O que se trabalha muito é um processo de conscientização, né? A gente trabalha com uma sensibilização, seja das lideranças, seja capacitar multiplicadores também para que essa empresa ela possa ser empoderada desse conhecimento e possa multiplicar essas informações depois na continuidade das ações. Nós trabalhamos também com a sensibilização dos colaboradores em geral, porque muitas pessoas têm, nem sempre é o preconceito, mas muitas vezes eles não conhecem, não sabem como lidar, têm receio, têm medo, né, de lidar com o diferente, e nesse processo a gente acaba auxiliando as empresas e os colaboradores a lidar a aprender a conviver com as pessoas com deficiência de uma maneira muito comum, muito natural, sem nenhuma dificuldade. O programa trabalha com todos os tipos de deficiência, como física, intelectual, auditiva, visual e deficiências múltiplas. A frente de atuação com as pessoas com deficiência, ela se dá através do centro de recursos, em que essas pessoas podem vir até nós para se cadastrarem no banco de dados, né? É um banco de dados com candidatos em potencial para serem incluídos no mercado de trabalho, em que as empresas parceiras vão nos procurar e nós vamos disponibilizar esses dados para as empresas, né? De pessoas que têm interesse pelo mercado de trabalho. E também através da escolarização, né? Nós oferecemos escolarização para as pessoas com deficiência nas modalidades de educação no ensino fundamental e médio, nas modalidades de educação de jovens e adultos e educação continuada também. Eu comecei tarde, eu não pude começar cedo, porque quando criança não tinha inclusão, né? Ninguém conhecia nada, então meus pais sempre tiveram cuidado de colocar os filhos na escola. Mas aí eu me sentia excluída porque eu achava que não era ninguém, porque eu não podia ir para a escola. É por isso que eu estou aproveitando. Tem pessoa que diz assim, mas você já está com tantos anos, por que você está na sala de aula? O que você espera disso? Eu espero aprender, espero trabalhar, espero fazer alguma coisa da vida, né? Que eu também, quando eu era criança, não tive oportunidade de estudar. Eu até tinha, mas os professores não sabiam ler braille, não sabiam como era o braille, muito menos como se lidar com uma pessoa cega. Eu fiquei 7 anos numa mesma série, seguindo o tempo todo. Aí eu completei, eu fiz a adolescência, né? Disse, agora eu vou mudar. Aí foi onde eu comecei a estudar aqui. Hoje em dia eu estou trabalhando,
consegui terminar de primeira a quarta série, agora estou fazendo aqui de quinta e oitava no SESI. Futuramente eu pretendo fazer a minha faculdade de psicologia, se Deus quiser, e Ele quer, com certeza. A Andréia é deficiente auditiva e faz parte do programa de inclusão. Ela trabalha na fabricação de roupas. A Andréia, ela trabalha como qualquer outra colaboradora aqui. O salário dela é compatível a qualquer outra colaboradora aqui. Ela não ganha nem mais, nem menos. Então, assim, a discriminação ela não pode nem ser para o lado bom e nem para o lado ruim. Então, assim, ela entra no mesmo horário que todo mundo, ela faz lanche no mesmo horário. Tudo que as outras colaboradoras têm de direitos e deveres dentro da fábrica, a Andréia possui isso também. A Andréia trabalha aproximadamente em 7 ou 8 máquinas aqui na fábrica. Muitas das máquinas ela não conhecia, ela veio a conhecer com o trabalho aqui na nossa indústria. Não tem nenhum tipo de dificuldade em aprendizado, ela é super fácil de aprender. Inclusive, o trabalho dela aqui é mais minucioso de outras colaboradoras que eu tenho, porque ela trabalha muito na parte social. Então, calça masculina social, trabalhos assim minuciosos, tem uma qualidade extrema na costura, as peças dela não voltam, ela fica muito irritada quando ela erra. E é muito fácil de aprender, assim, ela trabalha, como eu te falei, em 6, 8 máquinas mais ou menos, e a gente não tem nenhuma dificuldade, ela produz bastante. O importante é que, assim, hoje tem uma exigência legal, né? Existe uma lei que obriga as empresas que têm 100 ou mais funcionários a cumprir um percentual das suas vagas com pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. E a gente percebe que muitas empresas hoje vão além dessa obrigação legal e apenas um cumprimento dessa exigência legal e começam a trabalhar realmente com o processo de inclusão, que vai muito além desse aspecto de lei, né, de cumprimento de uma lei. E a partir do momento que as habilidades das pessoas com deficiência são identificadas e a empresa consegue perceber, né, olha, ele serve para isso, ele tem essa aptidão, ele consegue trabalhar, ele executa a sua tarefa com responsabilidade, com compromisso, com dedicação, a pessoa com deficiência se sente valorizada e todo mundo sai beneficiado, né? A empresa sai beneficiada, a pessoa com deficiência se sente gratificada e consegue mostrar realmente de que ela é capaz. A seguir, a transformação de garrafas PET e embalagens de leite em fonte de calor.